Pessoal, boa noite. Quem está assistindo esse vídeo gravado nem precisa pular para frente, porque aqui o conteúdo ele é dinâmico. Sem mais delongas, projeto 808, um conjunto de lives que vai orientar os jovens advogados veteranos que estão com a carreira estagnada, que estão na advocacia tradicional, precisando migrar para a advocacia de resultados, que é a advocacia do agronegócio, mostrando onde encontrar o cliente, como fechar esses contratos, como advogar em cidade pequena, em cidade grande, e hoje como advogar sem escritório físico. Estou transmitindo para 3 canais, @agrojude, Jorge Pereira DV, @Jorge Pereira DV, e o pessoal do YouTube também. Então, às vezes eu olho para um lado, olho para o outro, não é falta de atenção. Vamos fazer um parâmetro sobre o agronegócio. Não custa lembrar que o agronegócio é o carro-chefe do Brasil, responsável por 30% do PIB, de toda a riqueza produzida no Brasil, advém do agronegócio. O fiel da balança das exportações. Sem o agronegócio não há superávit. A agricultura brasileira ela ocupa apenas 7,5% de todas as terras agricultáveis no Brasil, de todas as terras agricultáveis no mundo, 15% estão no Brasil. Doutora Lígia, muito obrigado aí pela presença. Doutor Luciano, seu esposo. E muito se falou no agronegócio, no direito ao agronegócio, sobre produtor rural nessas últimas eleições, e nesse começo de ano realmente a coisa ficou um pouquinho mais feia. Sem querer levar um debate político, que não é o que a gente precisa, não é o que a gente busca, mas enfim. O agronegócio ele depende muito do financiamento. Sem financiamento não tem agronegócio. O que aconteceu é que os bancos, as financeiras, estão exigindo mais garantias reais do produtor rural. Além da sua SER, estão exigindo garantias de avais, que muitas vezes são seus vizinhos, parentes, para poder fomentar esse financiamento, advindo da incerteza que veio desse debate aí político que não ajudou ninguém, né? Então o resultado a gente vê, o que é bom para uns não é bom para o campo, infelizmente é esse paralelo. A arroba do boi despencou, o leite despencou, então o reflexo está no supermercado, aí no açougue, a carne um pouco mais barata, só que para isso os produtores rurais estão quebrando, estão necessitando urgentemente de advogados capacitados. O Brasil tem cerca de 10 milhões, 7 milhões de clientes, potenciais clientes, 5 milhões de agricultores e cerca de 2 milhões de empresas do agronegócio. Isso cadastrado, fora os empregos, os comércios, os negócios indiretos, né? Então, há uma demanda muito grande de financiamento dentro do crédito rural, cerca de R$1 trilhão por ano. Advindos do crédito oficial, cerca de 340 bilhões do ano passado. Em 2023 agora, é maio, junho, abril, maio, como é que costuma sair o financiamento do crédito rural. Acredito que vai chegar em torno dos 400 bilhões. Mas tem as lojas de insumos, as empresas de insumos, as trades, os bancos particulares, e qualquer pessoa física ou jurídica que queira investir no agronegócio é bem-vinda. Basta que para isso faça um contrato com o produtor, emita uma cédula de produto rural, algum outro título do agronegócio, e esse dinheiro começa a girar. Então ultrapassa R$1 trilhão o financiamento. Doutora Fátima, boa noite, obrigado pela presença. E o endividamento chega a R$1,5 trilhões, não é pouca coisa. 7 milhões de clientes devendo R$1,5 trilhões. Daí que eu falo que o nicho de dívidas rurais, que é o que eu atuo, a defesa do produtor rural, é o nicho mais importante e mais promissor da advocacia do agronegócio. Mais importante pelo simples fato de que, se não houver o homem na terra, se não houver a fazenda, ele produzindo, não há que se falar em road rural, trabalhista rural, tributário rural, porque o homem do campo não vai estar lá, o maquinário não vai estar lá, não há que se falar em refinanciamento, em revisional de maquinário agrícola, porque o homem do campo também não vai estar lá, a máquina não vai estar lá,
foi apreendida, a terra foi leiloada. Então, manter o homem no campo é o ramo mais importante do direito do agronegócio. É exatamente sobre isso que a gente vem falando essa semana e é exatamente sobre isso que nós vamos continuar falando. Falamos sobre como prospectar esse cliente, como advogar à distância. Hoje nós vamos falar como advogar sem escritório físico. Quando saímos da faculdade, ingressamos numa ilusão ou na necessidade, né? Coisa de... Eu já faz algum tempo, a doutora Lígia faz uns 10 anos, né? E eu já tenho uns 15, 16, 17 anos. Então a gente sai naquela sede que tem que montar um escritório físico, porque é bonito. Aqui na minha cidade era bonito, né? E lá no Uberlândia 2000, né, doutora Lígia? O prédio de advogado, no antigo fórum, todo de vidro, então era chique falar que tinha um escritório lá. Mas na verdade, doutor Rodrigues, boa noite, obrigado pela presença. Mas na verdade se faz através de gastos. Isso dá gasto. A cidade grande como a nossa não tem lugar para poder estacionar. O estacionamento é caro, se deixar na rua rouba. O deslocamento fica inviável. Para deslocar para chegar no escritório, chega lá já quase na hora do almoço e volta para cá. E a verdade é que a pandemia acelerou o digital. Estima-se que em 10 anos, então não é estimativa do pessoal do TI, da tecnologia de informação, né, Luciano entende bem disso. Então acelerou bastante o digital. Chegou também ao homem do campo, chegou a todos os meios todos os ramos da advocacia. Muito embora as audiências online já estavam previstas no Código de 2015, foi necessário vir uma pandemia para poder acelerar o que já estava escrito na lei, que poderia ser feito de forma remota. Os tribunais se movimentaram e a critério de cada tribunal está havendo a audiência online ou presencial, mas a verdade é que o digital chegou para ficar. O homem do campo, o produtor rural, ele não é muito diferente. Ele é um cliente difícil de você encontrar na cidade. Trabalha sol a sol, das 5 da manhã às 8 da noite, de domingo a domingo. A lavoura não para, o leite não para, o gado não para de necessitar do manejo. Então ele vem na cidade para poder ir na agropecuária, correndo, ir no banco. Não tem tempo para procurar um advogado. E a dor dele está lá. Nem sempre sabe que ele tem essa dor, que ele tem essa preocupação, que ele vai passar por uma situação de aperto financeiro agora nesse momento, aperto político, arrojo político, que o pessoal está debatendo muito lá em cima. Cobra imposto, cobra IPI disso, IPI daquilo, ICM disso, ICM daquilo, tributação do agronegócio, lá no Goiás, no Paraná está uma briga, e a verdade que vai se espalhando. Quando há uma nova taxação de imposto, os governadores eles acham bom e vão atrás, né? E no Goiás, muito ficamos admirados porque o governador ele é o presidente da UDR, ruralista, então não se esperava isso dele. O professor Sebastião Parreira defendeu com unhas e dentes que o projeto não passasse lá na Assembleia, né? Estou aqui pensando no Congresso, mas é Assembleia, porque lá é estadual. Não passasse na Assembleia, mas infelizmente passou. Sebastião Parreira é um advogado especialista em crédito rural, atuante na cidade de Goiânia, produtor rural também, então sabe exatamente o que ele está fazendo. Lutou, mas não adiantou. No Paraná deram uma parada, mas a hora que deu a esfriada, vamos voltar de novo, e isso aí vai virando escola. Então, voltando ao nosso assunto, o produtor rural hoje, ele está na rede social e está no WhatsApp. Se o produtor rural mais antigo não está, o filho está, o neto está, o sobrinho está, porque a agricultura no Brasil, a média e pequena, ela é tipicamente familiar. Então está lá o pai, a mãe, o filho. E há uma crescente muito grande que os filhos não estão vindo para a cidade, eles estão voltando para o campo. Porque está entendendo que o agronegócio é um bom negócio. O agronegócio tecnológico, o agronegócio gerido como um comércio, visto como uma empresa, ele é um bom negócio. Então, a gente acompanha bastante aí, a gente vai na roça, tem lá um advogado formado,
agrônomos, o tecnista, muita gente se formando e voltando para o campo para tomar conta da empresa, que é o trabalho da família. Já se fala em holding rural, que é passar a transformar a terras, propriedades numa empresa para ser gerida por sócios, no caso seria a própria família. Há uma resistência aí que os mais antigos acham que está fazendo a doação em vida, mas não é assim. Então, mas tem essa movimentação dos mais jovens, dos agricultores mais jovens, dos produtores rurais mais jovens, que estão entendendo essa necessidade, principalmente para a tributação. Então, o custo de um escritório físico ele é muito alto. Compra-se imóveis, paga-se aluguel caríssimo, internet, paga-se secretário, muitas vezes paga-se secretário, tem um gasto com material de limpeza, com material de escritório, material de copa, às vezes paga uma faxina. Se é aluguel, às vezes também tem também ali um condomínio para se pagar, fora o deslocamento. Se colocar na ponta do papel o deslocamento tudo isso, às vezes na advocacia tradicional ela acaba ficando inviável, bastante inviável. Na pandemia nós tivemos centenas de escritórios, centenas de milhares de escritórios fechando, muitos e muitos mesmo, escritórios fechando. Advogados trabalhando em casa, a doutora Lídia foi trabalhar em casa, minha esposa, a doutora Laís, veio trabalhar em casa, eu também vim trabalhar em casa e gostamos. Temos escritório físico, mas nós gostamos. Porque é mais cômodo, é mais tranquilo, você tem uma convivência maior com seus pais, com seus filhos, acompanha o crescimento. E o gasto é muito menor. Tirando a padaria, né, a geladeira que vai toda hora, mas o gasto ele se torna bastante reduzido. Porque hoje se faz uma reunião através do Zoom, se faz uma reunião através do WhatsApp. Muitos produtores rurais que já têm o seu cultivar como um negócio, que vende, que transporta, leva para o Ceasa, que recebe, emite nota, eles fazem reuniões através do Zoom, que é um aplicativo gratuito para todo mundo. Os mais rudimentares, os mais rústicos, a gente faz ligação pelo WhatsApp, ligação de vídeo. Não tem a mesma qualidade, mas é o que ele tem para o momento, é o que nos ajuda. E no momento de fechar um contrato, a gente marca com o cliente, vai na fazenda, vai na empresa, já vai tudo conversado e só para poder formalizar. E muitas vezes, na situação interestadual, há os vários tipos de assinatura, assinatura digital, assinatura eletrônica, a própria assinatura a rogo, e escaneia e manda de volta, isso aí também vale. Uma assinatura através de um cartório, faz um sinal público. Então são vários os meios de se fazer um contrato remoto e que tem a mesma validade. Se o processo ele é basicamente digital, está digitalizando tudo, não demora, acho que uns 5 anos, no mais tardar, todos os tribunais do Brasil estão digitalizados. Aquela digitalização pode ser feita em qualquer lugar, anexado do processo em qualquer lugar, e vale, porque está na lei. Então não tem essa necessidade insana do escritório físico. O que é necessário? Isso, a pandemia acelerou. Novas possibilidades, precisamos adaptar. A doutora Lígia está mais esperta que eu. Demorei um pouquinho para entrar no digital, ela já estava lá acelerada, mas no caminho sem volta. Ela até comenta, mas para quem não estava no digital há tão pouco tempo, já está bem desenvolto. Mas é a realidade, né? Temos que nos adaptar, porque senão só ficar atrás da mesa não vai resolver mais. Então, o que o advogado precisa? Um celular com internet, boa internet. Hoje é muito fácil. Um tempo atrás ficava comprando pacote daqui, pacote dali, não sei quantas operadoras, saía fora da estrada, mudava a operadora. Hoje as operadoras estão mais niveladas, a não ser alguns lugares esporádicos, mas por que pareça, todas as fazendas hoje, é raro uma fazenda que você chega e não tem internet. Internet, a rádio, está lá a antena, o sinal vem, melhor que a internet da cidade. Chega perto da cidade, tem as antenas, então internet não falta. É raro entrar numa roça, entrar numa fazenda, sair da cidade para outra que não tem internet. Então
O advogado precisa ir do smartphone, internet, um notebook. Eu ainda gosto do desktop, tá ali atrás ali, computadorzão, não sou mais das antigas, mas é necessário ter um notebook e levar a impressora. Senta lá com o homem do campo, conversa, redige o contrato, analisa o contrato, muda um termo, muda isso, muda aquilo, e imprime lá na hora, já assina na visita. Não pode, o advogado do rural não se pode dar o luxo de perder a viagem. Ele tem que ir preparado. O escritório tem que levar. Quem acompanha meu Instagram aí vê aí que a gente carrega o computador, carrega tudo no meio do mato. Tá lá o escritório dentro da fazenda. Porque o homem do campo ele não vem. Ele não vai deixar a colheita daqui um pouco aqui na região. Para quem ainda não sabe, eu falo de Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Daqui 2 meses, 2 meses, assim que terminar a temporada de chuva, você vai começar a colheita da soja. Então daqui até a colheita da soja, o homem do campo está vigiando a soja, um exemplo. Vigiando se não vai dar praga, vigiando se a chuva não vai mofar demais. Olha que dá um tempinho, joga o dessecante ali, 3 dias aquela soja seca e já começa a colher. É uma semana colhendo, e colhe da fazenda, e leva o maquinário para outra, então não tem tempo de vir na cidade. Daqui para frente, até 4 meses, não vem na cidade, vem correndo para resolver o que realmente tem que resolver. Para encontrar, tem que ir lá no campo. Luiz Augusto, obrigado pela presença. Doutor Sebastião Nunes, obrigado aí pela presença. Pessoal do Facebook também, muito obrigado aí pela presença. Anderson, doutor Anderson, já estou falando, doutor. Araguari, pertinho aqui, Araguari. Então, o homem do campo, ele não vem na cidade. E cabe nós levar o escritório até ele. Muito bem, doutora. Um colega aqui de Araguari. Aqui em Araguari, por exemplo, nós temos um cliente que tem um viveiro de muda. Eucalipto, mogno e café. Produz para a única fazenda porque ele não dá conta de produzir para todo mundo. Para conversar com ele, tem que ir lá. Tem que ir lá conversar dentro do viveiro dele. A gente conversa, fecha o contrato, tem que fazer antes, mas leva tudo. Não tem que esperar que o produtor vai ter um computador lá, vai ter uma impressora. A gente leva. Se ele tiver lá, leva um pendrive, um Google Drive, já resolve por lá. Senão tem que estar preparado. Então o escritório físico, ele não tem essa necessidade imperiosa. Tem necessidade? Sim. Se você tem um escritório físico, igual eu tenho, a doutora Lígia também tem, a doutora Laís também tem, se precisar atender o cliente, é necessário, não, eu preciso ir lá, marca um horário, vai lá atender o cliente. Mas na maioria das vezes o produtor rural vá-se até a terra. Quando ele vem na cidade, ele vem para trazer um abacaxi, um frango. Doutora Angelita Cruz, muito obrigado aí pela presença. Atuante aí na região de Ribeirão Preto aí, Barrinha, Sertãozinho, Jabuticabal, Ribeirão Preto e por aí vai, Guaíra, tudo pertinho. Tem essa necessidade de vir na cidade, ele vem para trazer um frango, um cultivar, um abacaxi, aí para isso que a gente recebe o produtor. Mas notícia ruim a gente leva no campo, solução a gente leva direto no campo. Não tem essa necessidade imperiosa. Aos colegas advogados que não têm escritório de jeito nenhum, muitas cidades brasileiras, a gente está falando do Brasil inteiro, muitas cidades brasileiras têm a caixa de assistência do advogado, que a OAB fornece lá uma sala muito bem equipada, um computador, marca com o cliente lá, marca com o agricultor lá, não é demérito nenhum. O agricultor não quer saber se você tem um ano de advocacia, 10 anos, 15 anos. Ele nem quer saber se você tem escritório. Se tiver uma necessidade imperiosa, peça o escritório emprestado para um colega, através de uma parceria ou um favor mesmo. Quantos de nós não precisamos um dia de um favor de um colega para fazer uma audiência, para atender um cliente, para emprestar o escritório? Quantos de nós? Então, a matemática é a mesma, a lógica é a mesma. Parceria, pede emprestado, ou trabalho em conjunto também, mas resolve o problema do produtor. Então, a desculpa de não ter onde captar o cliente, nós já sanamos. A desculpa de não ter escritório, nós já sanamos. A desculpa de não ter experiência, também nós já sanamos. E falamos sobre mais alguma outra coisa aí para trás, que eu não estou lembrado. Mas tudo isso nós já falamos.
Então, quem quer atender o produtor rural, quem quer um cliente de alto nível, que tem um retorno garantido, um retorno alto, os honorários são altos, as dívidas do crédito rural, elas, acima de R$100, elas são comuns. Patrimônios de 2 milhões, 3 milhões, atrelados a dívida de R$200 mil, são comuns. E só não aparece na televisão porque não é interessante. Quem faz a lei do agronegócio, eu sempre falo, são os engenheiros ali, os gerentes de bancos da Avenida Paulista. Eles não vão lá no campo para poder fazer. São os agrônomos da Avenida Paulista, os gerentes de banco da Avenida Paulista. Porque lá está a Febraban. É interessante para o banco, para a televisão mostrar que o produtor está quebrando, que o produtor está perdendo a propriedade, perdendo o maquinário. Não é. Você não vê propaganda de agricultor na televisão. Você vê propaganda de banco vendendo caminhonete, banco vendendo financiamento, banco vendendo maquinário agrícola. Isso sim. Então, a realidade não chega na televisão, nem na fechada, nem na aberta. Mas ela existe. Milhares e milhares e milhares de produtores rurais, famílias rurais, perdendo suas propriedades, perdendo o sono. Legado se dissipando. Legado de gerações que vem para gerações se dissipando, se perdendo no tempo. Famílias se dissolvendo por conta disso. Há casos não muito raros, todos nós temos uma notícia dessa, em algum momento da vida, de suicídio de produtor rural, porque está endividado, com vergonha da família, com vergonha da cidade, que é pequena, com vergonha dos seus pares. Fazem isso. Muitos abandonam, vão embora. Mas acontece muito disso, não aparece na televisão. Por quê? Porque está faltando um advogado especializado, um advogado especialista que vai lá levar essa solução para ele. Porque tem solução. O endividamento do crédito rural tem direito ao prolongamento dessa dívida aí. Tem direito a prorrogar essa dívida nos mesmos moldes que ele buscou lá no crédito rural. Se é um pequeno produtor rural, girou em torno de 5, 6% ao ano. Com um juro de mora de 1% ao ano. 1%, doutora Lígia, nós estamos acostumados com 12%, né, doutora Angelita? 12% no tribunal. O juro de mora do crédito rural é de 1% ao ano. A multa, 2%, aplicada uma vez só, sobre o valor principal. O produtor rural não sabe disso, muitas vezes ele vai no banco e faz essa renegociação com o gerente do banco, achando que está fazendo um bom negócio, porque o gerente do banco, principalmente em cidade pequena, é primo do fulano, é parente do ciclano, conhece todo mundo, é compadre, é padrinho de casamento. Então eles acham que é a solução, quando na verdade o gerente do banco ele quer defender o que é dele, o emprego dele, o emprego da família. Ele não está preocupado com o produtor rural. Quando a gente faz a visita para o produtor, normalmente o gerente já liga para o produtor e fala, mas depois advogado, a gente resolve aqui. Não resolve. Aconselho o produtor a vender a propriedade dele, aconselho o produtor a vender o maquinário para poder, entre aspas, continuar no mercado, mas não continua. Resolve ali, empurra por um ano, no segundo ano, se a safra der ruim, ele vai perder tudo. Temos aqui casos concretos, todo ano, o Brasil é muito grande. No sul de Minas Gerais, aqui, 2022, muita seca na região do café, e 2023 agora muita água, cafezal debaixo d'água. A região da doutora Angelita ali debaixo d'água, alagou tudo. Como que é o nome do rio lá? Alagou tudo lá. Então foram plantações de cana, aquela região ali também tem café, mais para o interior de São Paulo, laranja, debaixo d'água. No sul, muita seca no sul, então os produtores estão quebrando, só que eles não vão na cidade procurar advogado. É necessário criar um conteúdo digital que chegue até esse produtor, conteúdo de resultado, que vai criar ali para ele um entendimento fácil, que ele tem o direito ao prolongamento dessa dívida, que ele tem o direito a prorrogar essa dívida, que ele tem o direito a uma carência de 5 anos, a carência depende da capacidade real de pagamento dele, que se é aferida através de um laudo de capacidade de pagamento, um laudo de frustração de safra, através de uma equipe multidisciplinar que vai chegar a esse denominador, não é nem comum, ele diria que seria matemático, o quanto que ele pode pagar, em quanto tempo, e quanto tempo que ele precisa para poder começar a pagar. Tudo isso ele tem direito, só que ele não sabe, porque falta o advogado especializado que vai chegar lá e levar essa notícia para ele.
Manuel Silva, e obrigado pela presença, que vai levar esse resultado para ele. Se você não tem condição de ter ele, começa a gerar conteúdos na rede social, conteúdos relevantes, conteúdos que vai chamar a atenção desse produtor rural, das empresas do agronegócio, vai acender uma luz, fala, olha, eu realmente estou passando por isso. Expõe a dor, ele nem sabe que tem essa dor. Produtor rural, você está endividado e a sua renegociação de juros vai chegar a 2, 3% ao mês? Saiba que você tem direito a prorrogar esses juros, a prorrogar essa dívida com os mesmos juros de 6%, 8%, no máximo 12% ao ano. Aí você acendeu um holofote, porque apertou, tocou na ferida dele, na dor, estou devendo. Ah, mas o gerente falou que eu tenho que pagar 2,5% por mês, que está ótimo. O advogado está me falando aí que no máximo 12% ao ano, no máximo. Então se eu estou com de 6% a 8%, eu vou pagar no máximo 12%. Enquanto que o advogado, o gerente do banco vai colocar para ele lá 30%, 40% ao ano, que fica impagável. Essa dívida não se paga nunca. No primeiro momento parece, mas 2% de 1 milhão, por exemplo, imagina quanto que não dá isso aí, uma dívida de 1 milhão. Dá muito dinheiro. E o produtor rural ele tem que... o dinheiro dele é na safra, é de 6 meses, não tem reserva. Ele trabalha ali 6 meses para poder pegar aquele dinheiro do financiamento, todo mundo esperando no maquinário. A doutora Angelita, a esposa dela, tem uma empresa que presta serviço aí para as indústrias de cana-de-açúcar. Ela sabe, ele sabe que tem que, enquanto a indústria não vai lá, moe aquela cana que começa a vender, não tem como receber, tem que esperar lá 40, 50, 60 dias para esperar aquele ciclo. Enquanto está na colheita, está colhendo, na hora de começar a moer essa cana aqui, a gente começa a pagar todo mundo, tem que esperar. Quem não espera, quebra, sai do mercado, é um risco para todo mundo. E o produtor rural não é diferente. Ele faz o compromisso lá com a sua saca de soja, saca de café, saca de açúcar, sacas de milho, para pagar com 6 meses. Entra num refinanciamento de 3% ao ano, 2,5%, 3% ao mês, não dá conta de pagar. Essa informação que o digital tem que levar, essa informação que o advogado tem que levar, essa não está no escritório físico, essa está no escritório digital. Faz uma videoconferência, o agricultor ele se interessou, chama no direct, fala, olha, me chama aqui, faz uma videoconferência. O OAB provimento 205, muito se fala nisso, a doutora Angelita especialista nisso, no digital. Fala-se muito nisso. Você não vai fazer uma captação abertamente do cliente na sua rede social, mas se ele te chamou no direct, ele entrou do escritório da porta para dentro. Se você fez a ligação para ele, você está fazendo ligação no seu próprio escritório, digital, remoto, com o cliente. Então, o limite ele é muito curtinho, você só não tem que fazer uma prospecção de alavancar. Esqueci até o nome aqui, eles falam muito lá na OAB. É para poder captar o cliente descaradamente. Mas o cliente chamou no direct, mesma coisa, está batendo na sua porta. Você respondeu, ele entrou do escritório para dentro. Ligou para ele, ele está sentado na sua frente. É a mesma coisinha. Daí para fechar o contrato, pode fazer fechar o contrato via online, ou pode fechar esse contrato físico, leva para o cliente assinar, se for muito perto, se não for muito longe, pega o carro, vai lá. Então, a OAB está flexibilizando, mas a verdade é que a OAB não paga conta de advogado, né? Quem paga conta é cliente, muito pelo contrário. Então nós temos que trabalhar assim, de maneira séria, e levar o entendimento ao advogado, ao produtor rural, à empresa do agronegócio. Por isso, meus caros colegas, sem mais delongas, para quem não me conhece, eu vou me apresentar de novo. Jorge Pereira da Silva, advogado há 17 anos, professor e palestrante. Tenho um treinamento exclusivo para advogados iniciantes, advogados que queiram alavancar suas carreiras no agronegócio, no direito do agronegócio, voltado para dívidas rurais do produtor rural, voltado para defender o produtor rural e as empresas do agronegócio. Treinamento 100% online, com tudo que você precisa saber para ingressar nesse ramo e já começar a prospectar esse cliente, ter resultados já nas primeiras semanas, primeiro mês. Ali eu ensino tudo sobre crédito rural, o histórico do crédito rural, que é necessário para criar uma conexão com o homem do campo.
os tipos de contrato, tipos de financiamento, o que é frustração de safra, o que é laudo de frustração de safra, o que se deve fazer para pedir um prolongamento, a prorrogação administrativa dessa dívida, o que fazer quando já está judicializado, quais os remédios jurídicos, como captar esse cliente, como fechar honorários sem deixar dinheiro na mesa, honorários recorrentes de êxito e de entrada, coisa que a gente não vê na advocacia tradicional. São 3 honorários com o mesmo cliente. Por isso que os honorários são vultuosos. Um cliente que deve R$200 mil, a gente faz a conta boba que a OAB ensina, posso cobrar até 30%. Ele não vai te pagar 60 mil porque ele está devendo 200. Mas com certeza um contrato bem fechado, ele te paga esses 60 mil sim. Com entrada, parcelas, êxito, tudo isso a gente ensina dentro da plataforma, dentro do conteúdo de transformação. Agora imagina você fechando um cliente, 60 mil reais. Quantos advogados demorou o ano inteiro para poder faturar 60 mil? Daria 5 mil reais por mês. Para faturar 5 mil reais por mês na advocacia tradicional, tem que se trabalhar muito, tem que ter muitos e muitos processos e torcer para todo mês ali o juiz está liberando um alvará. Porque depende muito do êxito, né? Porque o recorrente, infelizmente, quando tem honorários recorrentes ou de entrada, tem muitos advogados. A maioria está ali para poder morder da mesma fatia. O cliente da advocacia tradicional sai batendo de porta em porta e faz leilão. Vamos, fulano faz por tanto. O ciclano faz por tanto. O primo da minha amiga é advogado. Meu cunhado também tem um irmão que é advogado. Então, não precisa ficar nessa briga. Vai para advocacia especializada. O direito do agronegócio é o direito que mais cresce no Brasil, é o que está em voga, é o que está mandando. Defender o produtor rural, com certeza, é o maior nicho da advocacia do agronegócio. Então, sem mais delongas, o link está na bio, é direto ao ponto, não tem esse negócio de fazer 3, 4 lives gratuita, porque não tem nada disso, no final vão te vender um curso mesmo, e o meu já está lá direto no link da bio. O investimento ele é muito baixo, diante do resultado que ele vai trazer, diante da transformação que ele vai trazer, diante do conhecimento. A parcela, por exemplo, é menos que a gente gasta com a pizza. Vai ali no rodízio de pizza, uma pessoa só gasta mais que essa parcela, né? Então, para quem vai assistir gravado, para quem está online e quer assistir gravado, esse conteúdo iria terminar hoje, que eu tinha programado lives até hoje, mas amanhã eu vou fazer uma live diferente. É uma palestra que eu tenho que ela se chama O Fim da Advocacia Tradicional. O direito ao agronegócio e o fim da advocacia tradicional. Ameaça ou oportunidade? Então amanhã eu vou ministrar essa live voltada para essa palestra para poder explanar, dar um apanhado geral das oportunidades que tem dentro do agronegócio. Certinho? Então muito obrigado a vocês. Já estamos com o conteúdo aqui tranquilo. Obrigado pela presença aí, doutora Angelita, doutora Lígia, doutor Luciano, doutor Anderson, doutor Sebastião também passou por aqui. Aí um salve aí, meus amigos, o professor Sebastião Parreira, o Agro Tem Voz lá de Goiânia, que está sempre nos prestigiando. Professora Patrícia Frois, Patrícia, não é Patrícia, Patrícia Frois, ela é especialista em contratos do agronegócio, professora de políticas agrícolas, pessoa da maior importância aí para o agronegócio brasileiro. E nós temos o prazer aí, eu tenho a satisfação de tê-los como companheiros da mentoria, que a gente faz a mentoria com o professor Marcos Reis, o Papa do Crédito Rural. Então, é o cara mesmo, esse aqui, o que manda e desmanda no Crédito Rural, o que ele falar você pode escrever aí. Essa leitura aqui é obrigatória para quem quer ingressar no direito do agronegócio em qualquer segmento, seja como advogado, seja como engenheiro, seja como contador. É uma obra necessária. Então, um agradecimento aos meus colegas aí que estão sempre dando apoio, doutora Elita, doutora Lígia, muito obrigado aí pela presença, os demais colegas que passaram por aqui, os demais colegas que estão online aqui também no Facebook, nas outras plataformas. E até amanhã, direito do agronegócio e o fim da advocacia tradicional. É o nosso tema de amanhã. Ameaça ou oportunidade. Amanhã a gente vê. Muito obrigado. Fiquem com Deus.